A gente acorda, muitas vezes ainda com um pouco de sono, e a primeira decisão do dia já pode definir o rumo da nossa saúde: a hora de comer. Parece só um detalhe, né? Mas o horário das refeições pode ser até mais importante do que o que a gente coloca no prato. Hoje, nós vamos mergulhar fundo nesse relógio secreto que todo corpo tem. Vamos pensar juntos sobre essa pergunta. Sabe toda aquela frustração com dietas que não funcionam ou aquela sensação de falta de energia constante? E se a origem disso tudo for uma coisa que a gente nem imagina? E se a resposta não estiver em contar calorias, mas sim em acertar o relógio? Muita gente pode estar sabotando a própria saúde sem nem perceber, simplesmente por um erro de timing. Para entender o poder disso, imagina só essa cena. Duas pessoas comem exatamente a mesma coisa, o mesmo prato. Uma delas come no horário certo e, como resultado, sente a energia subir, o metabolismo trabalhando a todo vapor. A outra come a mesmíssima coisa, mas fora do tempo ideal. E o corpo dela reage de outro jeito, acumulando gordura, gerando cansaço. A comida é a mesma, mas os resultados são completamente opostos. Isso mostra o poder que a hora certa tem na nossa biologia. Tá, mas como é que isso funciona? Qual é a mágica? Não é mágica, é ciência. E a resposta está no mecanismo super poderoso que todo mundo tem. Vamos então para a primeira parte, entender o que é esse tal de relógio secreto do corpo. Pensa nesse relógio como se fosse o sistema operacional do nosso corpo. Ele é super preciso e foi programado ao longo de milênios para fazer certas tarefas em horários específicos do dia. Quando a gente alinha o que come com esse sistema, tudo simplesmente flui. A digestão melhora, a energia aumenta, o controle de peso fica muito mais fácil. O segredo não é lutar contra o nosso corpo, mas sim trabalhar junto com ele. E agora vamos para a parte 2, o café da manhã, o gatilho do metabolismo. É aqui que o dia realmente começa para o nosso corpo. A primeira refeição não é só para matar a fome, não. Ela é o gatilho que liga o sistema todo. E a ciência mostra que existe uma janela de oportunidade, uma janela ideal para a gente apertar esse gatilho. É ali, entre 7 e 8 da manhã. É nesse período que o corpo está mais preparado, mais receptivo para ligar as máquinas e começar o dia. A regra de ouro aqui é bem simples. O ideal é comer logo depois de acordar, de preferência nos primeiros 30 minutos. E por quê? É pura biologia. O corpo passou a noite toda em jejum e o pico de cortisol da manhã prepara o organismo para receber energia. Deixar para comer só depois das 10 da manhã é um erro clássico. O corpo entende isso como um sinal de perigo, de escassez, e entra no modo de economia de energia. A consequência? Aquela fome gigante e descontrolada que aparece mais tarde. Não é falta de disciplina, é fisiologia pura. Certo, o café da manhã foi no horário perfeito. E depois? A chave é manter a constância. Um intervalo de mais ou menos 4 horas entre as refeições mantém o metabolismo trabalhando de forma estável e evita aqueles picos de fome que nos levam a fazer escolhas ruins. E isso nos leva direto para a terceira parte, o almoço, o nosso pico de energia. Esse é o momento do dia em que o nosso corpo está no auge, na sua capacidade máxima de processar a comida e transformar tudo em combustível. E esse pico de eficiência metabólica tem hora marcada. Acontece bem aqui, entre o meio-dia e as 2 da tarde. Essa é a grande janela de oportunidade para a gente fazer a maior refeição do dia. A lógica aqui é muito simples, mas muito poderosa. Almoçar nesse período garante que o corpo use os nutrientes como energia imediata. Agora, quando o almoço fica para depois das 4 da tarde, o corpo recebe um sinal totalmente diferente. Ele interpreta essa demora como um sinal de escassez e pensa: opa, preciso guardar energia. E aí ele começa a estocar essa energia na forma de gordura como uma medida de segurança. E assim a gente chega na quarta sessão, o jantar, a preparação para o descanso. Olha, essa é a refeição que, quando feita do jeito errado, mais sabota a qualidade do sono e a recuperação do corpo. A função dela é justamente preparar o organismo para o repouso. E o ideal é que essa preparação comece cedo. A janela recomendada para o jantar fica entre 6 da tarde e 9 da noite. E aqui a regra é clara: quanto mais cedo, melhor. E aqui está o número mais importante da noite, a regra de ouro do jantar. É esse aqui: 3 horas. Esse é o tempo mínimo que a gente deve esperar entre a última garfada e a hora de deitar para dormir. A lógica por trás disso é a seguinte: durante o sono, o nosso corpo deveria estar focado em se regenerar, em reparar os tecidos, em organizar as memórias do dia. Mas se a gente come e vai dormir logo em seguida, o corpo é forçado a desviar toda a sua energia para a digestão.
Isso não só atrapalha a produção de melatonina e a qualidade do sono, como desregula os hormônios da fome e ainda por cima favorece o acúmulo de gordura. Aquela sensação de acordar cansado, pesado, muitas vezes a culpa é de um jantar muito tardio. Certo. Então, na nossa quinta e última sessão, vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Como seria, na prática, um dia perfeitamente sincronizado com o nosso relógio biológico? Vamos ver o plano diário ideal. Então, aqui está o resumo, o plano de ação. Café da manhã entre 7 e 8 horas, logo ao acordar para ligar o sistema. Almoço entre meio-dia e 2 da tarde, para aproveitar o pico do metabolismo. E o jantar entre 6 e 9 da noite, sempre lembrando da regra das 3 horas antes de dormir. É um plano simples, lógico e, o mais importante, muito poderoso. E para a gente fechar, fica esta reflexão. O que a gente viu aqui não é sobre mais uma dieta maluca e restritiva. É sobre usar a inteligência do nosso próprio corpo, sobre entender como ele funciona e usar esse conhecimento a nosso favor. Quando isso acontece, a saúde e o bem-estar deixam de ser uma batalha, um esforço constante, e se tornam uma consequência natural do nosso dia a dia. A pergunta final que fica é: será que não está na hora da gente acertar os ponteiros do nosso relógio?